Qual o primeiro conselho que os gestores que triplicam reservas poderiam dar para a gente que está nessa jornada? O primeiro deles é você focar no seu público. É o que eu sempre falo, é você definir quem são as pessoas que você quer atender. Esse é o primeiro ponto. Tipo assim, quem é o público que se conecta com a minha proposta? Quem é o público, né, que eu acredito que vai enxergar valor na minha hospedagem? Então, você definir o seu tipo de hóspede ideal, o público que conecta com você é fundamental. Esse é um primeiro ponto que você não pode negligenciar, porque muitas pessoas estão mais preocupadas nas dicas, nos hacks, né, nos atalhos de como que eu vendo, mas muitas vezes como que eu vendo está debaixo do nariz. É quem que você quer atender. Foca no público, foca no nicho, porque quando você foca no nicho, você é muito bom naquele nicho, cara, não tem como existir uma pessoa que vá superar você se você está focado, né, diretamente naquele tipo de público. Então você entende muito bem aquele público, enquanto as pessoas estão focadas em 5, 6, 7, 10 tipos de hóspedes. Beleza? Primeiro ponto. Segundo ponto, anota aí. Esteja atento às mudanças. Por quê? O que é que eu percebo? Diversas regiões, com o fim da pandemia, digamos assim, várias regiões começaram a sofrer com a demanda. Na época da pandemia, existia uma procura. Na época da pandemia, todo mundo queria ir para aquele lugar. Todo mundo queria isolamento, ninguém queria ficar em casa. Todo mundo começou a procurar. Então, destinos rurais, né, destinos mais isolados começaram a estar em alta. Casas, né, lugares amplos estavam muito em alta. E com agora, né, com, digamos assim, com a passagem da pandemia, esses lugares começaram a ter uma queda de procura. Uma queda de procura. Então, o primeiro ponto que você tem que entender é que você tem que estar atento às mudanças da região. E eu sempre digo para as pessoas assim, quando você vai focar no público, foca no público que é maioria. Tá entendendo como é que é? Tipo assim, não adianta você estar querendo focar num público que é minoria na região, porque você vai entender que você vai disputar uma fatia de mercado com pessoas, né? Ou seja, com outros concorrentes, a menor fatia do mercado. Então, supomos, tem 10 pessoas que vão para um destino. 10 pessoas. Dessas 10 pessoas que vão para o destino, apenas uma está interessada numa casa temporada, num apartamento grande, num flat de 2 quartos. A procura por esses tipos de imóveis são menores. Então, cara, se eu estou observando essa demanda, o que eu posso adaptar no meu imóvel para tentar fazer o meu imóvel ser atrativo para o público que tem mais em abundância na minha região? Entende? Então, como é que eu posso fazer essa mudança? Esse é um grande ponto. E as pessoas continuam insistindo. O custo da falácia é irreparável, né? As pessoas ficam insistindo naquele plano. Ah, não, mas vai dar, mas eu já fiz muita coisa, eu já gastei muito dinheiro, agora eu não posso parar. Mas você já sabe que você está num beco sem saída. Você já sabe que não tem solução para aquilo. E aí você continua remando. Isso é o custo da falácia irreparável. É muito importante que você esteja atento às mudanças de quem frequenta na região, às oportunidades. Isso é importantíssimo, porque quando você enxerga as oportunidades, você entende as mudanças da região, né, as ameaças, as fraquezas, basicamente uma análise SWOT, né? Seria as partes fortes, as fraquezas, as oportunidades e as ameaças. Isso é uma análise SWOT. Basicamente seria isso, é você estar atento às mudanças, é você enxergar, você observar o calendário da cidade. Isso também é um ponto importante, que muita gente às vezes vacila por conta de calendário, né? Ou seja, não sabe os eventos da cidade e começa a perder reservas, né? Poderia ganhar mais porque entrou reserva num período que está bombando de procura e você não se ligou no calendário. Então, ou seja, esteja atento às mudanças. Segundo conselho. Terceiro conselho, esteja preparado para o dia a dia. Esteja preparado para a jornada. Isso é uma das coisas que eu sempre digo para as pessoas. Todo mundo quer o resultado. Mas não é muito mais fácil você focar no seu dia a dia, no seu progresso diário, nas suas conquistas diárias, nas suas conquistas semanais. Eu mesmo sou assim. Ou seja, toda semana eu tenho 3 grandes objetivos. Então, ou seja, nessa semana, meu primeiro grande objetivo, cara, eu tenho que entregar 10 lives essa semana. É meu primeiro grande objetivo. Meu segundo grande objetivo é fazer uma outra atividade que eu tenho que fazer que é importante para o meu negócio. Eu tenho uma outra atividade que eu tenho que fazer que também é importante para os meus alunos. Então, eu tenho 3 atividades que são importantes que eu tenho que executar durante a semana. Mas óbvio que eu não vou executar do dia para a noite. Existem algumas micro tarefas que vão fazer essas tarefas maiores serem cumpridas. Então, você entender isso é importantíssimo. Você entender a jornada, porque quando você está focado no processo, quando você está focado na execução, inevitavelmente o resultado chega. Não tem como o resultado não chegar se você tem a execução correta, se você tem o jogo do progresso, 1% todo dia.
1% todo dia. Aquele jogo que eu sempre falo, vocês me veem todo dia, eu vou para academia, né? Tem dias que eu tô cansado, mas eu vou, né? Ou seja, a disciplina. Quanto mais disciplinado você for, que eu poderia dizer que seria uma das melhores qualidades que um ser humano pode ter, chama-se disciplina. Quanto mais disciplinado você for, quanto mais executor você for, aquele 1% todo dia, no longo prazo, faz você ter o resultado. Então, esteja atento à jornada. E dentro da jornada de um gestor tem o quê? Tem a área de vendas, tem a área de marketing, tem a área de operação, tem a área financeira. Então, prepare-se para a jornada. Não ache que, tipo, você vai chegar lá, vai ligar um piloto automático e tudo vai acontecer. Não é assim que as coisas funcionam. Então, aprendizado contínuo, otimizar. Ou seja, o grande segredo, né, que eu vejo de um gestor que triplica reservas é que ele foca em otimizar o tempo dele, em otimizar o trabalho dele. Ou seja, como que eu consigo fazer isso de forma mais fácil e de forma, digamos que, automatizada? Esse é o grande ponto. Então, você se preparar para a jornada, para você buscar, direcionar atenção em assuntos estratégicos. Porra, Greco, o que é assunto estratégico? É todo aquele assunto que vai levar o meu negócio para um próximo estágio, que vai fazer o meu negócio crescer, que vai fazer o meu negócio trazer mais receita, ser mais rentável, né? Ou seja, ter uma lucratividade maior. Isso é o que eu tenho que parar para pensar, mas eu só consigo pensar nas partes estratégicas se o restante tiver tudo organizado, tiver otimizado. Porque enquanto tiver bagunçado, eu vou gastar muito tempo sendo ativo ao invés de ser produtivo.